tava lá, já tempo já. Né? Então tá bom, e aí, senhor Rafael? Capitão Vinícius? Capitão Vinícius. É que eu ia falar caverna, mas não podia estar mais longe de ser o capitão, né? Cara, hoje não tem a introdução, não tem, é bem curtinho, porque nós vamos falar sobre um assunto que a mim pessoalmente me fascina muito. Sim, senão perderemos tempo com historinhas direto ao filé mignon. Direto ao filé mignon. Nós vamos falar sobre um assunto que é perícia criminal, ciências forenses, que remonta tem indícios, né, pelo menos da parte mais jurídica, de investigação e tal, ela remonta desde da época da Mesopotâmia, da Babilônia, no Código de Hammurabi, né? É mesmo? Que tinha lá no Código de Hammurabi tem uma seção, né, que é uma seção, uma série de leis, né, o código. E tem uma seção que fala do acusado em caso de crime, né? Uhum. Que eles têm que produzir evidências e tal. E já tem essa questão já está em jogo desde essa época, né? Não tem a figura o conceito da perícia, que eu acho que começou a aparecer mais para frente, né? Eu acho que lá no século XIX começou a ganhar bastante força. Uhum. Tem bastante elemento de perícia no caso do Jack o Estripador, né, que era, claro, extremamente rudimentar, mas é bem interessante a história, vale a pena depois pesquisar quem tiver interesse, sim, conforme como foram se desenvolvendo as técnicas que a gente usa hoje, né, que a polícia usa hoje. E é isso, cara, nós vamos falar sobre isso, não tem introdução. Uhum. Para falar sobre isso conosco, nós temos aqui ele que é perito criminal do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo. O nome dele é Leandro Lopes. Muito bem-vindo, cara. Bem-vindo, bom, cara. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por vir aí e, como eu falei, é um assunto que me fascina muito, então é muito especial para mim esse episódio. Opa, legal. Para mim também. Legal. Cara, eu acho que a gente pode começar mais ou menos com tentar conceituar algumas coisas, né? Por exemplo, o DHPP é o departamento, você trabalha com homicídios exclusivamente, né? Perfeitamente. Mas o perito não trabalha só com homicídios, né? Exato. Ele trabalha em outras questões, outros crimes, né? Quais são as outras áreas que... Imagina assim, tudo que é crime... Todos os crimes, tá? Tudo que é crime, qualquer delito que tiver algum vestígio, ele é passível de uma perícia. Então a gente precisa ter em várias áreas. A gente pensa o quê? Teve um homicídio, então vai o perito. A gente pode pensar em crime contábil, que aí tem que ser um contador mesmo de formação. Tá. Um furto, um simples furto, uma pichação, que é um dano, às vezes, a um patrimônio. É um crime. Então tem que ter um perito, um acidente de trânsito, quando tem vítima fatal, né? Aí, por exemplo, a gente pensa no perito criminal, a gente pensa no cara que está lá na rua. Tá. Só que a gente tem um monte de laboratórios dentro do Instituto de Criminalística. A gente tem, por exemplo, o Instituto de Física, Instituto de Balística. Agora, assim, tem falado muito, tá aparecendo aí na televisão bastante, o de Biologia e Bioquímica por causa do DNA. Uhum. Né, que a gente está conseguindo montar um banco de dados criminal e a gente, pelo fato de ser novo, a gente ainda não tem um banco muito alimentado, mas como a gente está alimentando já há um tempo, agora está começando a dar os matches, está começando a já dar aquela coisa que você pega uma coisa num local e já bate com um local anterior, sabe? Nossa. Então assim, tem acontecido coisas, para vocês terem uma ideia, saiu essa semana uma notícia sensacional. Um indivíduo foi preso porque o irmão dele já tinha sido preso por estupro, o irmão gêmeo dele. Ocorreu um estupro há pouco tempo, ele está preso, fizeram o teste e viram que era o mesmo DNA. Se o outro está preso, não pode ter sido ele, foi o irmão, acharam o irmão dele. Embora ele não estivesse no banco de dados, o irmão dele estava. Entendi. E aí bateu. Então assim, tem muita coisa legal que está acontecendo. Então assim, tem vários setores, tem setor de química. Se eu ficar falando aqui tudo que tem, a gente fica até amanhã, porque tem muita coisa. Não é só aquela coisa de local de crime. Isso era uma coisa que eu ia perguntar mesmo, essa questão de como é que está o estágio, né? Porque quando a gente pensa em perícia, o leigo, né, as pessoas de fora, a gente sempre faz aquela associação que todo mundo fala que é o CSI, né?
que a televisão, né? E aquele negócio, alta tecnologia, né? Tudo bem desenvolvido, mas a gente sabe que o Brasil não é o mesmo compasso que os Estados Unidos, né? Em termos de desenvolvimento da tecnologia. Então essa era uma das minhas perguntas, assim, como é que é muito defasado, tem muita coisa mais avançada fora, ou a gente tá mais ou menos no mesmo pé, como é que é isso? Eu acho que a gente sofre aquela síndrome do cão vira-lata também, né? Também, a gente isso acha é bem que, típico, né, a do gente Brasil. acha que a grama do vizinho é sempre mais verde, é sempre melhor. E não é assim. O que eu acho que é o problema do Brasil, claro, a gente tem a mesma tecnologia que eles não, né? Vamos falar também que a gente tem. A gente tem alguns problemas? Tem, falta um pouco, infelizmente. Mas a gente tem muita coisa que pode ser feita, tem muita tecnologia, tem gente muito capacitada. O que eu acho que tem uma grande diferença entre, por exemplo, Estados Unidos e Brasil, claro, existem algumas outras diferenças, mas eu acho que a maior, é, por exemplo, enquanto você faz 30 homicídios num mês, eles fazem num ano, nem isso. Então, o tempo que você despende para fazer essa perícia, para investigar esse crime, consequentemente porque às vezes você tem um crime, a pessoa vai numa delegacia, aquela delegacia diária, ela tem tantas ocorrências ainda né? Falta gente, então assim, tem muita ocorrência para tentar desvendar, para tentar investigar. Então o que acontece? Acaba se dando, embora não seja o ideal, né? Mas querendo ou não, inconscientemente, acaba se dando um pouco mais de importância para determinada situação que tem que ser mais investigada. Por exemplo, você tem um furto e um homicídio para investigar. Qual que você vai dar? Óbvio. Claro que tem que investigar os dois, né? Mas com a falta de recurso, assim, né, fica mais difícil. Exatamente. Porque deve ser um volume muito grande. Assim, em São Paulo, assim, você acha que falta muita equipe ou ela, assim, dá conta? Quantos por cento, assim, você acha que ele consegue dar conta numa cidade como São Paulo? Eu vou te falar baseado na ONU. Tudo bem que a ONU, do jeito que eles falam, é o mundo ideal. Né? Sim, óbvio. Utópico. Mas eles preconizam aproximadamente 5 mil peritos para o estado de São Paulo. Tá? Aí me pergunta quantos tem. Se eu te falar exatamente, eu não sei porque tem aquela coisa de aposentadoria e tal, mas a gente tem em torno de 1.200 peritos que trabalham. Bem abaixo. Né? Então, assim, ainda falta bastante. Você pega, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, o DHPP, o Departamento de Homicídios, é uma equipe para atender a capital inteira. Então, por exemplo, acontece de eu fazer uma perícia num local de homicídio na região do Itaim Paulista, que é o fundo da Zona Leste, e de repente ocorre um homicídio no Grajaú. Então a equipe vai para um lugar e depois ela tem que se deslocar até a outra extremidade da cidade. Então assim, eu sempre morei em São Paulo, mas depois que eu comecei a trabalhar na perícia, que eu comecei a ter noção do tamanho da cidade. Entendi. Sim. Eu já cheguei a sair da minha base, que ficava, o antigo lugar que eu trabalhava, foi no Crimes contra a Pessoa. Já cheguei a sair da base para atender um local que deu 70 quilômetros. Era no fundão da Zona Leste, perto ali indo para Suzano. E assim, é no Butantã. E aí, do mesmo jeito que você tem essa distância para o extremo da Zona Leste, você também tem, por exemplo, quando vai para a área de Parelheiros. Né? Então, assim, a cidade é muito grande. E eu imagino que quanto mais para a periferia, maior a incidência de, por exemplo, homicídios ou não. Por exemplo, eu ouvi uma vez que a Zona Leste é o que tem o maior número a maior incidência de homicídio. Você sabe se é mais ou menos isso ou não? É mais aleatório? A gente sempre tem os lugares que são muito típicos, né? Tem uns DPs que são muito comuns eles pedirem a perícia. Entendi. São regiões mais carentes e tal, mais violentas. E tem. Em relação à Zona Leste, eu acredito que seja porque também é a região mais populosa da cidade, né? Então, provavelmente seja isso mesmo. Mas em relação a índice mesmo, eu não sei te falar exatamente. O plantão é sempre aquela coisa, aquela surpresa, né? Às vezes aquele dia você acha que dia quente,
época na fase aí de pagamento de salário, você fala, hoje vai estourar tudo. Às vezes é calmo, às vezes o dia que você acha que vai ser boa, calmo não é. não é. Então assim, Pô, hoje caixinha... tá um dia arejado, É. bonito, não sei o que. Essa é a maravilha do plantonista, é sempre assim, sempre Uma caixinha de pode surpresa, acontecer né? de você ir trabalhar, o que aconteceu com um amigo nosso, logo que ele foi pro DHPP, acho que foi o primeiro, o segundo plantão dele, caiu aquela situação que foram 10, eles foram ali na região do Morumbi, que eles roubavam as mansões lá e tal, Ah. e a polícia matou 10. Puta vida. Então assim, Ixi. Aí é tudo de uma vez. foi o primeiro ou segundo plantão dele. Imagina, Nossa. você fazer 10 cada... Eu não quero mais ficar aqui, Cara, né? não vou sair, cara, você tá louco. Então é isso, é uma surpresa, né? O meu segundo plantão no DHPP, eu peguei o caso de 2 crianças que foram encontradas dentro de uma Fiorino. Puta vida. No Meu dia das crianças. Então, assim, é aquela coisa, você não... Isso é uma coisa que eu quero entrar depois, mas antes disso, primeiro eu fiquei curioso, no DHPP é uma equipe de quanto? Você pode falar, sabe, quanto que é? Porque se é pra Sim. capital inteira, né? A gente tá agora em... Vou contar aqui no dedo pra te falar. Ah, dá pra contar no dedo? Dá. Então não precisa nem Não precisa falar. falar. Não precisa. Na verdade, acho que hoje, de peritos criminais, a gente tá com 8 ou 9. Mas de plantonistas, Puta vida. são 8 ou 7. Isso que fazem plantão. virtualmente infactível, né? Não dá pra É. dar conta de tudo, né? É difícil. Muito É difícil. difícil. E tem outras equipes também que estão defasadas também. E falta, né, Isso é uma coisa que eu acho que falta muito investimento, né, cara? Muito, cara. Que é o que a Muito. gente estava falando antes, né? Exatamente. Inclusive, eu no começo eu parecia até meio tiete aqui, mas é porque eu realmente acho, de verdade, genuinamente, que são pessoas como o Leandro que fazem a diferença, né? Não é o Neymar que faz a diferença, né? É verdade. Mas O Neymar ele só chuta uma bola, cara. O cara ele vai atender um caso de 2 crianças num carro, você entendeu a diferença? Sim. E a gente não dá, enquanto sociedade, né? A minha opinião é que enquanto sociedade a gente não dá o mesmo valor para alguns profissionais do que a gente dá para outros, né? Como a gente já comentou aqui antes várias vezes. É que tem aquela coisa que, cara, as pessoas parecem que só dão um valor para determinadas profissões quando precisa, né, cara? Então, tipo... Mas acho que é mais que mesmo assim, né, cara? A pessoa precisa da polícia, por exemplo, ela chama a polícia, né? Porque todo mundo fala da polícia, ainda mais hoje em dia, né? Uhum. Que a polícia é essa entidade nefasta, né? E se não tivesse esses caras aí, imagina o caos, seria o caos total. Sim, se a gente não lógico. tem policial, professor, médico, a gente descende até um nível primário, né? Vira caos, imagina se a polícia para de trabalhar. Acabou a Sim, cidade, né? São funções básicas da sociedade que a gente precisa e que, cara... E são esses caras que deviam ganhar o que o Neymar ganha, por exemplo, entendeu? Sim. Amém. Mas eu Mas realmente pior que acho isso, eu pior tô que puxando o saco não, até porque a gente fala aqui isso, várias vezes a gente fala aqui, né, e parece que os valores estão todos invertidos, né, não faz sentido, é engraçado, eu acho gozado isso Não, daí. mas cara, sim, a pessoa, a gente tava falando, uma pré-conversa aqui antes de a gente começar o episódio, tava, eu acho muito bacana que o que você faz é tão importante assim e, cara, muitas vezes ninguém tá sabendo até onde vai o seu trabalho e tal. Assim, eu queria saber de você, pessoalmente, como é que você entrou nisso? Porque acho que precisa de uma pessoa especial para saber onde que ela tá entrando, né? Então, não é qualquer pessoa que faz um negócio desse, né? E não deveria ser qualquer pessoa, deveria ser a pessoa que realmente, até tipo assim, eu tenho essa mesma visão com a questão do professor. O professor não devia ser qualquer cara que vai dar aula, é alguém que queira dar aula, sabe? Alguém que tenha vocação para isso, porque é extremamente importante. Como é que surgiu para você a coisa da investigação criminal? Na verdade, começou na parte policial, né? Eu queria ser policial e, aí
quero entrar na polícia. Aí o meu irmão, ele é capitão da polícia militar. E na época ele tinha acabado de entrar no Barro Branco. E aí eu tava na época de cursinho, eu falei, não, vou estudar porque eu quero ser policial. E a gente não teve, assim, essa coisa na família, sabe? O meu avô, ele foi policial civil, mas o meu avô, ele faleceu em 89. Então, assim, quando ele faleceu eu tinha 5 anos. Eu não tive... Eu lembro do meu avô, mas eu não foi aquela coisa, né, que influenciou de forma a escolher minha carreira. E aí eu acabei entrando nessa onda do meu irmão, comecei a curtir tudo que ele ia, desfile eu ia e sempre estava junto com ele, sempre que tinha oportunidade para levar ele lá na academia do Barro Branco eu ia junto, então eu estava vivenciando aquilo. E aí quando eu prestei o concurso, na época era a FUVEST e tal, eu tinha um probleminha, que tinha um sopro no coração e tal, e antes de prestar eu fui no médico perguntar se o meu problema... Ele falou, não, pode ir, e era um médico inclusive da polícia militar. Tá. Ele falou, não tem problema nenhum e tal. Bom, resumindo, prestei o concurso e falaram que meu problema não daria pra fazer e tal. Aí eu fiquei uns 2 anos frustrado com isso. E não conhecia direito a perícia, né? Até então não conhecia. E aí fui pra faculdade, sou formado em veterinária, fiz veterinária e tal. E aí quando eu tava fazendo residência, que eu fiz residência em cirurgia de pequenos animais, aí abriu o concurso. Aí eu falei, puta cara, eu vou prestar isso aí. Eu sempre quis entrar na parte da polícia, não tem a exigência que tinha na parte da polícia militar e foi, cara. Que legal. E aí aí eu entrei, aí tive uns problemas que eu prestei o concurso de novo e eu fui perito 2 vezes, eu prestei o concurso de novo e entrei de novo. Então, mas foi assim, não foi aquela coisa, eu sempre quis ser policial, a partir da época ali dos 15 anos e tal, mas da perícia eu fui conhecer um pouco mais velho, assim, porque não tinha essa divulgação, né, da parte... Entendi. Aí eu fiquei mais velho, comecei a acompanhar essas coisas, fui vendo o concurso e aí abriu esse, eu falei, não, tem que prestar. E depois que você começou, você já tá há quantos anos já? Tô há 6 anos. 6 anos. Depois que você começou, você decidiu que é isso mesmo? É pra você? O cara que já tava 5, presta de novo e entra de novo. Ninguém passa 2 vezes no concurso à toa, né? É verdade. Aí, então, assim, é uma coisa que eu tenho paixão, eu não... A gente reclama, é igual aquela coisa do seu irmão, né? Você xinga, mas você não quer que ninguém xinga ele. Você pode xingar. Lógico, exato. E a perícia é assim, a polícia é assim. É aquela coisa que a gente sabe que tem muita coisa pra melhorar, mas é a minha vida. Eu nem me vejo aposentando, me vejo fazendo isso daí pra até não conseguir mais. E assim, pra você, assim, pessoalmente, qual que é o aspecto do seu trabalho que você acha mais fascinante, assim, que tipo assim, cara, é o mistério do que descobrir o que aconteceu para você na hora do trabalho ali, o que te motiva mais a trabalhar? Cara, eu acho que, claro, naquela hora que a gente tá muito focado na parte técnica, né? A gente tem que estar muito focado na parte técnica. Mas o que mais gratificante nisso, e eu acho que todo policial deve sentir isso, é você poder dar esperança para uma pessoa, você poder ajudar a fazer justiça de uma pessoa que passou por uma tragédia, que perdeu alguém, né? Porque você pensa nessa situação. E você, com certeza, você ia querer que alguém desse o melhor para isso. Então você saber que você é aquele fiozinho de esperança daquela pessoa, eu acho que... Bem legal. Eu acho que é isso que... acho que por isso que tem muita gente que mesmo ganhando o menos do que queria, tá lá ainda. Porque é uma droga isso daqui. Uma droga eu falo no sentido de causa até dependência. O cara fica... Porque você fala, pô, você é louco, cara. Você tá nisso aí, você só vive reclamando e tal. O que você tá fazendo? Mas é um negócio que... Depois que o bichinho te pica, meu... E a gente vê, e é gozado porque a gente vê muito recorrente isso e casa com ser as suas profissões de base, né? Casa esse sentimento, né, de altruísmo, né? É gozado, né, como casa uma coisa com a outra. Sim, é muito interessante que acho que dos poucos policiais com quem eu já tive o contato e tal, não sei o que, conversei,
esse discurso ele é bastante recorrente, né? Que o cara assim, cara, se pudesse eu tava lá todo dia, que não sei o que, nem quero descansar, eu quero ir pra rua, eu quero trabalhar. Você ouve não sei professor de escola pública, né? Você então, ouve a pessoa ela pega a coisa, né, cara? Isso eu acho muito bacana. É bem legal, acho que é o fio que mantém a nossa sociedade intacta, É verdade, né? é verdade. Se não fosse isso, como eu falei, ia ser um caos total. Agora, lá no seu trabalho de HPP, você é chamado por uma ocorrência, de forma geral, assim, o que é que vocês avaliam? Vocês avaliam o sangue, tem um monte de, né, tem um leque grande de coisas que vocês têm que analisar, né? Sim, sim. Na verdade, vai depender o que vai ter naquele local, né? Entendi. É isso que é legal, cada hora você tem uma coisa, né? Vou te dar um exemplo de uma situação que a gente fez. Fala a gente porque é bom que se fale aqui que quem anda sempre junto com a gente é o fotógrafo, né? Uhum. Eles são importantíssimos na nossa carreira, o fotógrafo é fundamental no nosso trabalho. O laudo pericial ele vai estar bem escrito, mas se ele tiver uma foto que resuma tudo aquilo e que consiga colocar uma pessoa que não está naquele local como se ela estivesse, é de extrema importância. Então o fotógrafo ele está sempre com a gente. Temos também a carreira de desenhistas que fazem um excelente trabalho também, mas geralmente no plantão é o perito e o fotógrafo. Então, quando eu falo a gente, eu estou falando, inclusive, do fotógrafo, né? Tá. Então, assim, só para te dar um exemplo do que pode acontecer num local de crime. Tá. A gente foi fazer uma ocorrência outro dia de um duplo homicídio num bingo na Zona Norte. O que aconteceu? A pessoa chegou atirando e tal, e acabou matando uma cliente e um segurança. Durante a investigação, surgiu-se uma suspeita de uma pessoa. E aí a gente acabou indo na casa e tal, e a pessoa estava com um tênis igual que estava na filmagem parecido, né? Com o que estava na filmagem do bingo. Então foi coletado esse tênis e eu acabei fazendo um teste de luminol para ver se tinha algum brilho ali mais intenso que pudesse indicar que fosse sangue. Aonde brilhou um pouco mais, mandei pro DNA e depois mandei esse tênis para física. Pô, mas pra que mandou tênis pra física? O que acontece? Quando ele estava entrando, ele disparou e alguns vidros quebraram. Então ele passou por uma região que tinha vidro. Então, vamos ver se de repente na física eles encontram algum fragmento de vidro. Resumindo, Entendi. encontraram vidro Botaram o vidro. e encontraram naquela substância que eu coletei, eu mandei, o sangue da mulher que tinha morrido. Então o que aconteceu? Ele correu, pisou, e aí no tênis dele, agora vai falar que ele não estava no local de crime, fica difícil. Entendi. Então assim, tem muita coisa. Tem, por exemplo, desde isso, que é um vidro, pô, será que pisou e tal? Até, por exemplo, o aspecto de uma mancha de sangue, uma mancha que tem aspecto dinâmico, para você ver a movimentação, para você ver. Então, na verdade, a nossa ideia num local de crime é o quê? É tentar elucidar como ocorreu aquele fato, materializar tudo isso e tentar, de repente, até alguns subsídios para, de repente, a gente chegar numa autoria, né? Como, por exemplo, tem um sangue aqui. Pessoa fugiu, coleta esse sangue, de repente você pode achar um suspeito, confrontar ou essa pessoa já até está num banco de dados e tal. Então assim, tem muita coisa que às vezes ficar falando tem N situações. Tudo, né? Exatamente, tudo. Você tem que conjunto, analisar tudo. Exatamente, é um conjunto que vai desde o sangue até, por exemplo, um negocinho de vidro. Entendi. Agora, como é que funciona? Tem uma diferença? Ou você é também a pessoa que investiga? Ou a pessoa que investiga o crime é um outro policial? Como é que funciona isso? Na verdade... Ou é tudo junto? Depende. Lá no DHPP, o que acontece? A gente tem uma equipe, inclusive tem até, para vocês entenderem, pessoal que quiser, no Netflix, tem uma série lá, no Netflix que chama, se não me engano, é Departamento de Homicídios, DHPP. E eles acompanham a nossa rotina. Tem. Inclusive agora eles estão filmando com a gente lá.
novos episódios. Então talvez pode ser que tenha, Uhum. vai estar o pessoal lá. Se não tiver eu, vai estar outra pessoa, eles estão acompanhando, então vai dar para entender um pouco legal. melhor. O que acontece? Nesse caso do DHPP, é uma equipe que vai, a equipe da perícia, a equipe de papiloscopia e a equipe do delegado, que tem um investigador. Tá. Então, aí a gente acaba acompanhando um pouco a parte de investigação, porque tá todo mundo junto. Certo. Na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, houve um crime, o delegado solicita a perícia, o perito vai, faz a perícia e depois manda esse laudo pro delegado. Tá. Tá? Então, assim, essa parte da investigação, do que a gente pensar, né? Se a gente pensar numa investigação, como o cara ir, ouvir pessoas e tal, aí já não seria muito Entendi. a nossa parte. Mas Claro, não deixa de ser uma parte vocês investigativa. trabalham próximo. Exatamente. Claro, Então, claro. às vezes você vai fazer um local. Você fazendo o local, você vê alguns vestígios que indiquem uma outra coisa, você tem total liberdade para ir fazer outras coisas e tal. Continuar a perícia em outro local, por exemplo. Mas a parte de ouvir pessoas, de oitivas e tal, aí fica para a delegacia, para a Polícia Civil. Entendi. Isso é legal, porque a gente eu vou falar com o extremo leigo. Você vê no CSI, né? Tipo, os caras que. O cara faz tudo no CSI, né? É sensacional. Ele coleta o sangue, ele vai no laboratório, ele fala com o suspeito. Tipo, verdade, se precisar, ele vai atrás do cara com a arma. O cara faz tudo, mano. Não, é sensacional. Eu queria ter um dia de luz de um pensamento deles, assim, porque você olha o cara e tem uns raciocínios e fala, meu Deus. E é engraçado que uma vez veio o pessoal, meu irmão que tava me contando, eu não participei desse curso, veio o pessoal de lá, né? E eles mesmos tiram o maior barato disso daí, porque isso daí tá longe, não tem nada a ver com o próprio CSI, isso daí é uma criação. Não, na realidade, a diferença da realidade deve ser outra coisa. Por isso que às vezes a gente acha também que a gente tá acostumado a ver CSI, acha que nos Estados Unidos, tipo, os caras, não, vamos aqui fazer botar tudo no computador e tal, tem um algoritmo que sai, os caras, tipo... Já sai a carinha, né? Não, já sai tudo certinho, né? Viu um match aqui que não sei o que, babá. E, cara, às vezes a realidade é muito diferente, né, cara? Sim. E é um trabalho mais técnico, né? É que na televisão não adianta. Eles têm que romancear. Se você fosse refletir a realidade, seria muito, né? Porque a pessoa precisa de um conhecimento técnico, né? Um trabalho mais técnico mesmo, né? Sim. Desculpa. Imagina. Agora, cara, uma outra coisa que eu queria perguntar pra você é uma coisa que, assim, como eu falei antes, eu não acho que isso é um trabalho pra qualquer um. Eu acho que tem alguns trabalhos, como a gente já falou aqui, a gente já recebeu um neurocirurgião aqui, e eu falei pra ele a mesma coisa. Eu acho que tem alguns trabalhos que a pessoa precisa ser uma pessoa especial pra fazer. Né? Mas é mesmo. E é mesmo, não tô nem. É verdade, precisa ser uma pessoa especial. Por quê? Eu, por exemplo, eu jamais conseguiria ir ver um corpo, né? Acho que a maioria das pessoas, né? Muito menos uma criança, cara, né? Eu tenho 2 filhos, eu jamais conseguiria ver e não só ver, você tem que ir lá e mexer e analisar, né? Como é que funciona? Como é que é o psicológico para você, né? Como é que você não deixa isso te afetar? Como é que você se separa disso? Porque não tem como não tem como em algum nível isso não te afetar. Você vê 2 crianças mortas num carro, não é uma coisa que a gente vê todo dia, né? Nem Sim. você que é o perito, né? Como é que você faz para separar o negócio para não perder completamente a sanidade? Foi engraçado você tocar nesse assunto, porque teve até uma tese de doutorado de uma... Eu acho que ela era de formação enfermeira, e ela ficou acompanhando a gente um tempo, não no DHPP, quando eu trabalhava no Crimes contra a Pessoa. Porque era justamente isso que ela queria saber. Como cada um lida com essa situação. Porque, infelizmente, a gente não tem um acompanhamento psicológico. Não tem nada. Não existe esse acompanhamento. Deveria ter, né? Com certeza. A gente não tem. Tem psicólogos contratados e tal, mas é aquela coisa. De repente, se você procurar e tal, pode ser que tenha. Nunca soube. Entendi. Mas a pessoa, às vezes, quando ela está numa situação difícil, ela não vai procurar. Não vai né? procurar, Então, a gente não tem esse controle, sabe? Da situação. Eu
Graças a Deus até agora eu nunca tive nenhum problema assim de ficar, né? Na verdade eu tento não me envolver. Não me envolver não quer dizer que eu tô pouco me lixando para aquela situação. Claro, Não. claro. Não, lógico que Eu não. tento pensar estritamente na parte técnica. Esse caso das meninas foi um caso muito assim. Aquilo na verdade, ao meu ver, eu utilizei ao contrário, sabe? Eu peguei a força daquilo para, eu preciso achar esses caras. A gente precisa descobrir quem são esses caras. E então, assim, eu tento não me envolver em relação a isso. Quando eu trabalhava em outra área do crimes contra a pessoa, por exemplo, a gente atendia muito suicídio. E suicídio, querendo ou não, é uma situação que eu acho muito pior de atender do que um homicídio, porque é uma situação que ela leva muitas coisas, né? É uma situação que a pessoa estava passando por uma depressão já há um bom tempo, então o ambiente onde ela vive já te mostra aquilo, é um ambiente que você sente mais carregado, é uma situação, às vezes um homicídio é um latrocínio, o cara veio roubar e tal e aconteceu, não é que não tem importância, mas Claro. é um ambiente. Sim. É um ambiente que, por exemplo, é difícil você encontrar familiares lá e tal. Agora, no suicídio, geralmente tem familiar, a família nunca quer acreditar naquilo. Então, assim, são coisas que eu tento não saber, por exemplo, eu tento saber o que é necessário. Ela já teve quadro de depressão e tal, porque, na verdade, quando a gente faz um local desse, a ideia é o quê? É ver se foi um homicídio, que tentaram forjar um suicídio, ou se alguém tentou induzir aquilo, que aí seria um crime. Tá? Então, na verdade, o que a gente quer ver é isso. Então, assim, o que for importante para eu tentar elucidar isso, aí vale a pena eu tentar me aprofundar um pouco. Agora, o que não for, não tem o porquê, sabe? Tem quantas filhas, começa a entrar numa coisa, ia viajar e não sei o que lá. Então, você começa a pensar na sua vida, a pensar naquilo. Claro, então, eu sempre me... Eu entendi. Eu acho que deve ser essa a única forma mesmo, né? Você tem que se dissociar do negócio. Tem que ser, apesar de ser um ser humano, se você encarar aquilo como uma pessoa e tentar entender como é a pessoa e tal, aí você fica louco, né? Exato. Então, acho que parece ruim de se falar, mas eu acho que não tem outro jeito, né? Você tem que se dissociar daquilo. Isso, mas não é, mas porque aí você perde a objetividade do seu trabalho, que é extremamente importante, Também, né, cara? Sim. Então Começa a agir muito pela emoção, né? É importante que você faça esse distanciamento, né? Essa separação entre, não, isso aqui é um caso, né? Isso aqui não é uma pessoa. E não quer dizer que torna você uma pessoa pior. Não, pelo contrário, você está fazendo o seu trabalho e precisa desse instrumento para o seu trabalho. Isso acho que é uma parte crucial, né? E o mais gozado, assim, o mais interessante que eu acho é que a morte é um aspecto central para a vida, né? Sim. Então, a morte, ela sempre faz parte da vida, ou o medo da morte, né? Como a gente evita a morte, a gente tenta evitar a morte a qualquer custo. Eu acho a morte um elemento filosófico muito interessante. Como a gente já falou, ela já apareceu aqui em alguns casos, né? Sim. E o fato da gente fugir dela, às vezes faz até a gente procurar ela. A gente tem um grupo de WhatsApp que você deve conhecer, que não deve ser só o nosso, mas tem, além do pornô, que tem em todos, Todo mundo, toda hora pornô. As nossas esposas até já nem liga mais, manda pornô, Virou várzea, né? Já virou várzea. Mas tem também, a que nós dois principalmente, a gente tenta segurar lá. Mas tem também uma ondinha de mandar filme de alguém morrendo, de corpo morto, né? Que eu acho que as pessoas que gostam, eu particularmente não gosto de ver. O Rafael eu sei que também não, eu não né? gosto, não curto. Mas eu acho que as pessoas que gostam não é uma coisa sádica, eu acho que é mais o fascínio pela morte, né? Então eu quero ver a morte, eu quero ver ela acontecendo, porque a morte é uma coisa que a gente não entende, né? É uma coisa muito... E o perito, o trabalho dele, pelo menos o perito que trabalha no DHPP como você, o trabalho dele é conviver com a morte. Sim, né? sim. Então, você convive com a morte. O seu trabalho o seu trabalho começa com a morte, né? Então é muito interessante
a gente tentar entender como é que funciona a cabeça de pessoas como você, como é que vocês lidam com isso, né? Essa ideia da morte é uma coisa que fica na cabeça, ou é uma coisa que, mais uma vez, você tenta, a morte acaba ficando mais banalizada? Como é que você acha que funciona isso? Depois de 6 anos, você acha que a morte para você é uma coisa mais, você não tem muita importância? Cara, por incrível que pareça, não tem nada a ver. Não tem nada assim, a ver, não, né? Era uma dúvida que eu tinha, sabe, também. Eu pensava, pô, como será que é pro coveiro, né? A gente tá aqui sofrendo no enterro e o cara tá ali. Só que é isso, o cara ele não tem relação nenhuma com aquela situação, né? Então, ele vai levar aquilo de uma forma diferente justamente por isso. Ele não tem relação nenhuma. Se ele ficar ouvindo a conversa de cada enterro pra tentar entrosar naquilo lá, ele não aguenta. E é muito isso. Então, assim, eu penso na morte de entes queridos e tal, da mesma forma que eu pensava antes. É que eu sou uma pessoa que eu nunca tive medo da morte, porque eu acho que a morte ela é inevitável. Vai acontecer uma hora ou outra, né? Mas eu não tenho esse medo, mas também não tenho essa banalização, sabe? Ah, morreu? Não. Claro, eu não fico mais chocado, né? igual eu ficava, por exemplo, quando eu ia num velório. Ia num velório e via, nossa, um corpo, né? E é muito isso. O povo ele tem essa curiosidade. A gente vai, às vezes, fazer uma perícia num local que é em via pública. A multidão é absurda. A multidão fica lá. Trânsito, você vê criança, né? adulto, idoso. Então, esse fascínio, essa curiosidade. Mas era uma coisa que eu pensava, pode ser que tenha ficado mais frio? Pode. Mas para algumas outras coisas, sabe? Não é aquela coisa, se falece alguém que eu conheço e tal, eu choro da mesma forma, Lógico. Eu tenho luto da mesma forma e tal. Lógico. É aquela pessoa que ela deixa de conviver com você. Então, assim, em relação a isso, não é banalizada, sabe? É que a gente, infelizmente, a gente vê tanta coisa ruim que a gente começa a ficar mais difícil de se surpreender. Eu acho que seria isso. A gente se surpreende com mais dificuldade. Mas não é que banaliza, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente fica um pouco mais duro nesse ponto. Entendi. E em outros aspectos, sem querer chegar muito psicológico e tal, mas você sente que teve alguma mudança em outros aspectos da sua vida, essa exposição tão grande à morte? Ou você acha que não, você consegue compartimentalizar bem uma coisa com a outra? Você acha que pode ter tido alguma variação, alguma mudança? Como você olha para a vida de forma geral, né? Não, pode ter tido, assim, mas não é uma coisa que é difícil. Não é claro para você. Tá? A gente já teve gente que falou, Leandro ficou mais frio depois que entrou na polícia. Da mesma forma que eu já ouvi do meu irmão, que ele ficou mais frio depois que entrou na polícia e tal. Eu não acho que ficou mais frio, mas eu acho que é muito não é nem necessariamente de ficar mais frio, ou talvez a minha pergunta era para ver se de repente você, por estar tão exposto a isso, chegou a uma conclusão de assim, dou mais valor à vida, à minha vida, né? Por ter mais uma exposição, porque eu acho que também tem uma relação aí com isso, né? Na verdade, em relação a isso não, sabe? O que mudou na minha cabeça é mais a forma de se portar em ambientes, tem ambiente que eu frequento, tem ambientes que eu não frequento mais, coisa assim, mas mais a parte policial. Entendi. Mas em relação a isso eu acredito que não, Entendi. Assim, continuo... porque, mas assim, obviamente que te influencia, acho que talvez o negócio é que assim, teve uma, tipo assim, as suas, como é que eu posso falar? Não sei. Eu sei o que você quer falar. Não, é que eu tava com a palavra na cabeça e ela sumiu. Mas, tipo, sei lá, se alguém chega e fala assim, alguém me xingaram no trabalho, alguma coisa assim, tipo, assim, eu vejo gente sendo morta toda hora, cara. Na boa, sabe? Tipo, a questão da... relativizar os outros problemas, né? Isso, exatamente. Tipo assim, você vê, às vezes, as pessoas, uma brigando com a outra, porque no WhatsApp ele falou alguma coisa pra mim, não sei o quê. Tipo, talvez pra vocês seja uma coisa assim, cara, eu vejo coisa muito pior que isso, cara. Isso não é nada. Não, nesse ponto pode até ser.
Nesse ponto pode né, ser cara? mesmo, né? As prioridades do que é um problema sim. realmente pra você Não, é nesse totalmente ponto- diferente. E uma coisa que eu falo, assim, que mudou muito a minha cabeça depois que eu entrei, eu não digo nem isso nesse ponto, porque assim, já fui assim. Só que é aquela coisa, cada um tem o seu, sabe onde dói o seu calo, né? Então, o que pra mim é bobeira, às vezes pra aquela pessoa e eu não posso também desmerecer aquilo. Ela tem a vida dela, ela tem os motivos pra achar que aquilo é a pior coisa do mundo e tal. E já foi um tempo em que eu falava, para de ser ridículo. Mas assim, é a vida daquela pessoa, ela tem as questões psicológicas dela que fazem com que, às vezes, uma coisa besta pra mim seja uma coisa super séria. Agora, uma coisa que mudou a minha cabeça é ver que aí até cai uma coisa que eu até lembro, tipo, o que dá valor na vida é a vida que eu tenho. Porque assim, a gente frequenta cada lugar que você acha que você conhece miséria. Você não conhece miséria. Sabe? Você não conhece. Você chegar, por exemplo, num lugar e você vê que o rato comeu uma grande parte de uma pessoa, que ela vivia numa situação que você fala, como alguém pode viver numa situação assim? Sabe? Se você pegar 100 mil pessoas, colocar naquele ambiente e mostrar aquilo, falar, eles vão falar que não é possível viver daquela forma. E a gente vê que tem muita gente que vive dessa forma. Então isso foi uma coisa que eu olhei e falei, caramba, tipo, quem é a gente para reclamar de, sabe? A gente vê umas situações que são bizarras. É assim, sub-humano, né? Sub-humano, e tá cheio de gente vivendo assim. Então, e tá exposto a isso, né, cara? E a gente tá num levante, assim, social que nos Estados Unidos está bem forte, mas já está chegando aqui de uma hipersensibilização para tudo é uma grande polêmica, tudo é alguma coisa assim, porque o bullying é muito forte, não sei o quê. Acho que como é que é a sua visão de como tá essas coisas de hoje em dia, assim, essa coisa extremamente sensível e tal? Quando eu pego para refletir muito, aí eu penso, não, faz sentido. Mas quando eu falo, meu, não tipo dá, assim, sabe? Pô, cara, eu fico pensando, cara, eu era super fã dos Mamonas Assassinas, cara. Se os caras vivessem hoje, coitados, os caras já estão morrendo de fome, porque você não pode fazer nada, você tudo é muito, sabe? Eu acho que a gente também tá numa sociedade um pouco chata nesse sentido, muito chato, sabe? Muito chato. Eu acho que realmente tem coisas que a gente tem que... Tudo bem, a gente vai evoluindo em algumas coisas e tal, tem coisas que a gente tem que pensar um pouco mais antes de falar, mas também tem coisa que é muito pelo em ovo em tudo, sabe? E querendo ou não, o humor, ele vem de muita zoeira, o humor é zoeira, sabe? Sim, e você zoar com o outro, você zoar com o português, você zoar com o careca, você zoar com o cabeludo, você zoar com o gordo, você zoar com o magro, é isso, sabe? Então, assim, eu acho que... Nesse ponto eu acho que a gente tá piorando um pouco em relação a isso, sabe? Eu acho que... Eu não sei, outra vez eu tava conversando com um fotógrafo, um colega, e a gente ficou nessa filosofia, né? Aí a gente chegou num ponto que a gente fala, pô, cara, eu não sei se quando a sociedade melhora financeiramente, ela regride em outras. Porque antes, quando as pessoas elas sofriam, tinham que trabalhar, tinham que fazer isso, fazer aquilo, elas eram muito mais fortes para algumas coisas, né? E aí hoje, os filhos dessas pessoas vivem uma condição melhor, né? Então, por exemplo, não precisa trabalhar, só estuda e tal, mas a questão psicológica é muito mais fraca. A pessoa, ela ouve um não, ela não sabe lidar com um não. É isso mesmo. Então é isso, ela ouve uma negação, porque falou que eu sou gordo. Aí vira uma questão de... Sabe? A gente já fala bastante sobre isso aqui também. A gente já recebeu já conversamos com alguns psicólogos e psicólogas, né, sobre isso. E é exatamente isso, cara. Essas crianças e assim, é legal a gente ouvir uma coisa como essa que você falou agora, as condições que muitas pessoas vivem, que a gente nem sabe, né? É legal a gente trazer isso, porque isso é uma coisa que eu sempre falo aqui, porque eu acho que é um dos pontos principais, assim. Esse pessoal que faz esse alarde aí não é a maioria da população, né? É um pessoal mais jovem que não foi criado sem ouvir não,
né? E isso é fato mesmo, aconteceu mesmo. É uma geração que foi criada muito mais protegida, né? E quando eles chegaram na faculdade, foi mais ou menos a partir de 2014, tem até um estudo muito legal que fizeram nos Estados Unidos, que eles põem datas e tal. E quando eles chegaram na faculdade, que é um ambiente mais aberto, que não tem muita proteção, aí eles se depararam com, opa, peraí, mas aquela pessoa fala coisa que eu não gosto, meu pai e minha mãe nunca falaram coisa que eu não gosto, né? E aí a pessoa chega naquela situação sem estar preparada para lidar com a adversidade. Então por isso eu acho que é legal a gente ouvir, porque essa é uma que eu ia falar, é uma coisa que eu falo muito aqui. A gente tende a se preocupar e se perder com muitos assuntos que não são importantes, né, cara? Por mais que eles sejam importantes para uma sociedade mais desenvolvida, com menos pobreza, para nós eles não são importantes. Então não é importante se tem ciclovia, se não tem, porque tem pessoas vivendo nessa condição que você vê de primeira mão, né? E a gente pula essa etapa porque analisar essas pessoas é muito complicado. E aí a gente fica discutindo essas outras coisas, né? Se tá tendo tantas queimadas na Amazônia, se não tá, se tá tendo, se o que o Bolsonaro falou, o que o Bolsonaro não falou, o que o Lula falou, o que o Lula não falou, e a gente fica só nesse mundo, né? E enquanto isso tem pessoas nessa miséria que a gente não consegue nem imaginar, né, cara? A gente não consegue nem imaginar o que é viver nessas condições subhumanas, porque a gente não vem, graças a Deus, a gente não teve exposto a isso, né? Exatamente. Mas é um problema sério dessa geração nova que causa esse barulho todo, né? Uhum. Eu não sei. Mas assim, agora eu tô curioso, porque você pegou num ponto de humor e tal, que a gente falou assim, pro lado da questão de lidar com a morte e tal, e pro lado do humor, assim, cara, tipo assim, da equipe lá, vocês têm alguma, tipo, óbvio que não é fazer piada, mas tipo assim, tem alguma coisa assim, tipo, casos inusitados, alguma diversão de vocês, alguma piada interna de vocês, e tipo, cara, não acredito, eu peguei mais um caso de um doidão que fez alguma coisa, não sei. Rola bastante também isso, de vocês, às vezes, fazerem... Não é brincar no sentido de, tipo, de desmerecer um caso de homicídio, uma coisa séria. Mas, tipo, um outro lado, assim, que isso acontece também na equipe, no trabalho de vocês? Com certeza. Se você não tiver leveza no seu trabalho, você não aguenta, né? Sim, então, tem que ter. Claro. Tem que ter, claro, mas sempre isso. A gente não pode desmerecer, fazer deixar a nossa parte técnica, né? Uhum. A gente tá ali para fazer aquilo, mas depois sempre tem alguém que faz uma piadinha, sempre tem alguém que faz alguma brincadeira. Que é uma forma, como você falou, é uma forma de aliviar. Você aliviar, né? Exatamente. Alivia e você fica... desliga daquilo, né? Uhum. Fez aquilo, saiu do local, aí muda a chave mas isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Lógico. Porque não é uma coisa incomum de acontecer. Por exemplo, a gente tá chegando no local, tá na viatura, tá zoando, tá fazendo piada, você chega no local rindo. Tem família ali. Lógico. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado por causa disso. Você não tá apegado àquela situação, você não tem relação com aquilo, então você tá naquele ambiente. Só que a pessoa que tá vendo a esperança dela chegar ali no local, ela não... lógico. Né? Não digo na hora, mas assim, tô falando entre vocês e tal. Sim. Assim, pô, tipo, sei lá, deve ter um cara que tá todo cheio de sangue lá. Não, eu não fiz nada, né? Tipo, sei lá. Não, tem situações, teve uma... Só para falar que eu não contei nada, né? Vou te contar uma mais light. Mas teve uma, por exemplo, que foi um suicídio. E só que a pessoa ela deixou uma carta. Mas assim, contando coisas do marido dela que ele fazia, que tinha uns brinquedinhos, que gostava de não sei o que lá e tal. E descendo a lenha no cara, né? Aí a hora que sai do lugar aparece o cara. Putz! E a seriedade pra você olhar pra ele, né? Ai, caramba. Então, Sabendo assim, que você sabe, tem né? situações que, né, você tem que se segurar, assim, mas... Agora, cara, me fala uma coisa. O que você acha hoje que por exemplo, o próprio DHPP ou a perícia em geral, o que você gostaria que tivesse que não tem, que falta? Além claro, os recursos, né, que a gente falou, mas tem coisas mais específicas ou outras coisas que você acha que seria interessante mudar ou aprimorar para melhorar esse trabalho, para ele ficar cada vez melhor? Cara, eu acho que
estando ali quem gosta, né? Vou falar para você que a parte financeira faz ele ficar... A parte financeira, eu falo do salário, faz ele ficar pior? Diretamente, né? Eu acho que é aquilo. A pessoa, quando ela... Se ela gosta daquilo, ela vai... Esse papo de que, também não vou fazer nada porque eu ganho pouco, para mim não existe. Para mim, quando você presta um concurso, você sabe que ganha aquilo e você presta. É que, infelizmente, a gente ficou numa situação que, por exemplo, o que eu ganhava quando eu entrei perto de hoje é bem diferente. Né? A gente teve aí 5 anos sem receber nem reajuste, que é constitucional. Né? Então, você vai tendo uma desvalorização nesse ponto. Mas eu acho que são políticas para melhorar, né? Por exemplo, uma coisa que é simples e que melhora é o quê? É um incentivo para estudo. Por exemplo, o cara fizer um mestrado, ele tiver uma incorporação ali no, né, um bônus no salário dele, isso daí são coisas que vão agregando e vão fazer a pessoa procurar se atualizar, procurar sempre o melhor, né? A parte, eu acho, sinceramente, acho que o estado de São Paulo, ele está muito bem estruturado. Tem coisas que faltam? Tem, né? Mas está bem estruturado. A gente tem coisas hoje que a gente não deve nada, sabe? Assim. Mas eu acho que é essa parte da busca da pessoa, porque muitas vezes você faz aquele curso tirando dinheiro do seu bolso, você pega suas férias para fazer um curso, você pega a sua folga para fazer um curso. Dentro do DHPP, eles não providenciam os cursos, as coisas, não, tipo, isso... reciclagem, você que faz por sua conta. Não, isso lá no DHPP. Hoje a nova gestão tem melhorado em relação a isso. Tem surgido alguns cursos e tal. Mas ainda tem muita coisa nesse ponto. Lá no DHPP a gente tem uma coisa entre a gente, a equipe, né? A gente tem um chefe lá que é parceiraço nosso, tipo, ele fazia plantão há pouco tempo. Então ele é muito dessa parte de acadêmico e tal. Então, assim, a gente sempre marca alguma reunião técnica no mês. A gente sempre está fazendo alguma coisa para melhorar a gente como profissional. O que às vezes acaba atrapalhando, às vezes aumenta um pouco de serviço e tal, e acaba ficando um pouco mais sobrecarregado. Mas a gente tem feito as coisas por nós, assim, né? Um pouco mais por nós. Tá melhorando, mas ainda falta bastante esse incentivo ao estudo e tal. Isso falta bastante. Mas assim, a gente está vendo que está começando a melhorar um pouco em relação a isso. E bem legal isso que você falou, que por iniciativa própria vocês também, né? Porque não é uma coisa que a gente costuma ver muito comum, pelo menos na minha opinião, não é uma coisa muito comum entre servidores públicos, né? Sim, por isso que eu falo que, por isso que eu sou muito otimista. Eu sou uma pessoa muito pessimista em parte política, sabe? Assim, conforme as coisas vão andando, eu sou uma pessoa meio pessimista em relação a isso. Mas nesse ponto eu já sou muito mais otimista. Você pega, por exemplo, a equipe de São Bernardo, eles têm feito reuniões, a gente lá do HPP tem feito reuniões, então a gente já começa a ter alguns lugares pipocando de gente correndo atrás, sabe? Porque é isso, é que a gente fica num dilema, né? Às vezes a gente tenta fazer coisas que, se você for parar pra pensar, você fala, mas eu vou fazer coisa pra suprir uma coisa que alguém tinha que fazer pra mim, só que, você vai ficar de braço cruzado e não vai fazer nada. Aí não vai acontecer nada. Então, assim, ao mesmo passo eu entendo que, a gente não tem que fazer tanto, porque senão quem não tá fazendo não vai fazer, só que eu acho que a gente não tem que ficar parado, a gente tem que tentar se renovar. Então é o que a gente está fazendo. E você sabe que eu acho que é o contrário. Eu acho que quanto mais... Eu concordo que tem muita pessoa que pensa desse jeito. Mas eu acho que é o contrário. Quanto mais você faz, mais a pessoa que está lá, ela vê, eu realmente tenho que fazer alguma coisa, entendeu? Pode ser até por isso que esteja melhorando. Eu acho sim. E a outra coisa que eu queria perguntar era assim, dentro desse pessoal que você tem esse movimento, você acha que é mais ou menos todo mundo mesmo... mais ou menos da mesma faixa etária, ou tem pessoas muito mais velhas, mais ou menos da mesma faixa etária? Sim, mais ou menos o pessoal... Que isso é que é interessante. Um pessoal novo. Que eu acho que é mais ou menos a nossa geração, né? Exato, é um pessoal novo que tá, vamos dizer aí, sei lá,
10 anos, 15 anos no máximo, assim, que tá lá dentro, sabe? E que tá nesse gás, né? Infelizmente tem um pessoal mais velho que tá desgastado, já passou por muita coisa, né? Ficou um bom tempo numa situação ruim e tal. Mas geralmente é o pessoal mais... A gente tenta trazer os mais velhos, né? Mas tem gente, viu, cara? Tem um pessoal que é bem ativo, assim. Não dá pra generalizar. A gente tem, por exemplo, uma fotógrafa lá no DHPP que ela já tem 25 anos e tudo que a Thelma, tudo que a gente quer fazer, ela topa, ela quer fazer, ela hoje mesmo foi fazer um curso com outro pessoal. Legal. Então, assim, pessoa que também faz aquilo, faz a vida dela. Então, assim, não vou ser injusto de falar que só claro, não é gente nova. Do mesmo jeito que tem gente nova também que tem um que braço também um pouco não quer fazer nada. Mas acaba atendendo sim. O pessoal um pouco mais novo, ele tá... Por isso que eu sou otimista. Tá chegando uma geração que tá querendo mudar, eu sabe? Acho também, eu falei isso aqui antes já, a gente vê uma tendência, eu tô vendo uma tendência positiva, apesar desse negócio, né, que eu acho que não é, no começo a gente vê tanto, né, porque fica exacerbado nas redes sociais, e aí dá a impressão de que é o Brasil inteiro, Estados Unidos inteiro, né, mas não é uma fração menor, né, que causa muito alarde nas redes sociais. De forma geral, eu acho que... Eu sempre fui um cara mais pessimista também, o Rafael sempre foi mais otimista, e eu tô absorvendo um pouquinho do otimismo dele recentemente, e eu vejo mesmo, tem uma tendência de melhora, né? As coisas estão progredindo mais, o que talvez as pessoas que há 20, 30, 40 anos nessa idade talvez não faziam da mesma forma, né? Talvez não tinham o mesmo ímpeto, né? Ou a mesma compreensão até de entender, pô, eu sou um funcionário público, mas eu não preciso ficar parado, né? Eu posso ir até para o meu próprio desenvolvimento, né? Para o meu próprio... para eu me realizar, né? Exato. Então eu acho muito legal isso, acho muito bacana essa tendência. Sim. E eu acho assim que você falou uma coisa muito bacana, que é tipo assim, às vezes não é questão, o salário maior, que é óbvio que é bom e tal, que assim, o cara ele tem que fazer independente disso. Mas eu acho que o aumento da remuneração, o que eu acho que é o efeito melhor e mais importante, é que ele traz mais notoriedade e traz mais interesse. Sim. E quando você tem mais interesse, quando você tem mais pessoas convergindo para um ponto, aumenta a competição, e a competição faz com que o nível de todo mundo aumente, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante que profissões que são extremamente importantes como a sua, cara, sejam bem melhor remuneradas. Professores também, né? Exatamente para a gente aumentar, porque é uma questão de números. Quanto mais gente fazendo uma coisa, mais fácil vai ser que saiam grandes profissionais dessa área, cara. E isso é muito importante, cara. Não, e é bem isso. A parte financeira, eu acho que acaba atrapalhando no ponto que o quê? A pessoa tem aquele trabalho e aquela remuneração ela é insuficiente para ela sustentar a família dela, ela vai fazer um bico. Sim, claro. Entendeu? Então o tempo que ela podia usar para fazer um curso, para se reciclar, é por isso também que a gente tem que... É muito fácil a gente criticar, falar, pô, o cara não faz, mas o cara ele tem 3 filhos para sustentar, tem faculdade, tem não sei o que lá, então ele acaba arranjando um outro emprego, né, para complementar a renda dele. Então, de repente... Ou de repente, até em alguns casos, se enfiar numa corrupção, né? Para pegar mais dinheiro, né? Dependendo da pessoa. Sim, a pessoa pode, eu não ganho nada, então eu vou pegar esse dinheiro por fora aqui, né? Isso em qualquer área, não só na polícia, mas em qualquer área, né? Lógico. Leandro, cara, eu acho que... Pô, foi excelente, cara. Muito legal, gostei bastante. Foi muito bacana. Gostei bastante também. Obrigado por você vir aí, de verdade. Agradeço o convite. E parabéns pra você, pro pessoal, pra sua equipe lá, pro pessoal, seus colegas do DHPP. Manda um abraço pra todos lá de nós. Quem quiser vir participar também, a gente tá de porta aberta. Também. Aqui, pessoas assim que nem você, cara, que é muito legal de fazer episódio, que a gente aprende muita coisa que é importante as pessoas saberem, cara. Esse tipo de informação, eu acho que não só a gente, mas todo mundo que tá ouvindo o programa também, porque são coisas que deviam ser, cara, assim, acho que
a mídia hoje em dia tá muito uma questão de picuinha e as coisas que são realmente importantes passam batido. Passa batido, exatamente. Então é bom, foi muito legal realmente você trazer essas coisas que, cara, a gente ficou feliz de estar participando nessa tipo de propagação, cara. Legal pra caramba. Legal, eu tava olhando aqui até pra passar pra vocês. Quem quiser acompanhar o Instagram lá da equipe. Sim, claro. Chama perícia.homicídios.sp. Beleza. E aí sempre a gente tá colocando novidade, às vezes a gente coloca curiosidades do trabalho. Teve umas semanas aí que foi colocando, porque tem muita gente que, por exemplo, tá prestando concurso, que quer. Então a gente foi falando um pouco de medicina legal, de tanatologia. Que legal. Ensinando algumas coisinhas e tal, mostrando um pouco da nossa rotina. Então o negócio tá crescendo legal, e é interessante. Pra quem tem curiosidade, vale a pena. Vai ter no acompanhar. vídeo também, tem a plaquinha no vídeo, a gente coloca Legal. legal. Na descrição também, quem quiser procura lá, a gente vai botar o link do Instagram, que com certeza vale a pena ir lá e conferir as coisas. Legal, prazer. Tá bom? Valeu, cara. É Valeu mesmo por ter vindo, cara. É isso aí, valeu. Valeu, meu querido. Boa noite. Falou. Tchau.